Em 1914, quando os primeiros tiros foram disparados, a Europa liderava em tudo. Em 1945, quando as armas silenciaram, o mundo estava falido e exausto. Ao longo de 3 décadas em que impérios ruíram, novos atores com novas ideologias surgiram. Um mundo que levou séculos para ser construído foi desmontado por uma guerra mundial. Dez anos após Versalhes, 10 anos antes da invasão alemã da Polônia, nada era previsível. Nada era inevitável. Os anos 20 foram uma época de hiperinflação, violência e incerteza. Mas também foram tempos de rádio, cinema falado e jazz. A maioria não queria mais saber de guerra. Mas alguns estavam, em suas mentes, em seus corações, ainda em guerra. No dia 23 de outubro, e ninguém sabia ao certo o motivo, uma enxurrada de ordens de venda derrubou Wall Street em 20 pontos. As máquinas de fita de cotações não conseguiam acompanhar e ficaram 2 horas atrasadas. O mercado abriu estável em 24 de outubro, mas às 11 horas da manhã foi inundado por ordens de venda vindas de todo o país. A RCA, a queridinha da bolsa, caiu 35%. Problemas estavam surgindo na cidade de Nova York e nenhum país escaparia dessa crise financeira. O crash da Bolsa de 1929 desencadeou uma cadeia global de eventos. No imaginário popular, muita gente acha que esse foi o evento que desencadeou e causou a Grande Depressão. Isso na verdade não é uma afirmação sustentável. Mas o que aconteceu foi que expôs todo tipo de coisa à fragilidade, a vulnerabilidade do sistema bancário americano, a vulnerabilidade de todo o sistema complicado de crédito internacional e fluxos de capital. Tudo isso parou de repente e o mundo mergulhou em uma depressão. Foi um fenômeno global. Afetou praticamente todos os países que tinham qualquer coisa que sequer lembrasse uma economia avançada. E isso se devia à grande disrupção global causada pela Primeira Guerra Mundial, cerca de uma década antes. A República de Weimar sobreviveu à hiperinflação, mas as medidas de austeridade tomadas em resposta à crise de 1929 levaram as pessoas ao limite. A Grande Depressão teve, por qualquer medida que possamos usar, efeitos mais poderosos e devastadores na Alemanha do que em qualquer outro país do mundo. E ali, soluções extremas e extremamente simples estavam sendo oferecidas. Os liberais pareciam desamparados, especialmente com o início da Grande Depressão, e muitos alemães consideravam os liberais antipatrióticos. Parecia algo fora da realidade. Não era dinâmico, não era novidade. Isso deixa o Partido Nazista, que é ultranacionalista, está mobilizado contra a esquerda e contra os liberais, e parece ser dinâmico e voltado para o futuro. Nas eleições estaduais de junho de 1930 na Saxonia, o apoio aos nazistas saltou para 14%, e na eleição nacional de setembro, subiu para 18,3%. Vindo praticamente do nada, Hitler passou a controlar o segundo maior partido do Reichstag. A base eleitoral mais forte dos nazistas estava nas regiões predominantemente agrárias do norte e oeste protestante da Alemanha.
Nessas regiões, fazendeiros, proprietários de terras e trabalhadores rurais vinham participando ativamente de uma série de protestos contra a deterioração de suas condições econômicas desde meados da década de 1920. Durante o verão, foram realizados até 34 mil comícios nacional-socialistas por toda a Alemanha. Nenhum outro partido chegou perto disso. O Partido Nazista foi o primeiro partido de massas da história alemã. Ela atraiu uma ampla parcela de protestantes alemães de todos os estratos sociais. União Soviética estava em grande parte isolada da depressão por causa de sua economia controlada. Mas seus cidadãos não estavam protegidos da necessidade. Os camponeses não aceitaram a coletivização em silêncio. Cerca de 113 mil camponeses foram deportados da Ucrânia e eles não queriam ser relocados para trabalhar em fazendas maiores. Isso começou a ficar evidente. A polícia secreta, a Checa, registrou 402 revoltas em janeiro de 1930, 1.048 em fevereiro e 6.528 em março. Quase 14 mil tumultos e revoltas envolvendo 2,5 milhões de camponeses em 1930. Como era de se esperar, a consequência não foi o crescimento econômico, mas uma das maiores fomes provocadas pelo homem na história. Não foi tão trágico para os defensores da aliança de 1914 a 1918, mas eles também não estavam exatamente prosperando. No Reino Unido, o primeiro-ministro Ramsay MacDonald confidenciou em seu diário em 1929: "O desemprego está nos deixando perplexos", o que prenunciava a crise econômica que em breve consumiria o mundo. Após o pesadelo de Wall Street, os bancos americanos exigiram o pagamento de seus empréstimos aos bancos europeus. Então, os bancos europeus fizeram o mesmo com as indústrias europeias, levando as indústrias a demitir trabalhadores ou fechar as portas. A Alemanha estava firmemente presa à Grande Depressão, com a produção industrial despencando e muitas empresas indo à falência. Harry Chapman, um conselheiro do governador do Banco da Inglaterra, disse: "Acho que é isso. E pode muito bem derrubar toda a casa de cartas em que temos vivido." Harry estava certo. Isso causou desemprego em massa na maioria dos países europeus. Causou um aumento nas tarifas, preços mais altos. E os governos responderam com austeridade e estratégias deflacionárias. Isso causou um sofrimento econômico muito generalizado. A depressão foi um desastre prodigioso para o Japão, um país dependente do comércio exterior e desprovido de recursos naturais. Isso desencadearia a primeira, mas não a última, grande aventura militar para reviver as ambições de 1914 a 1918. Se tentarmos nos colocar na mente de um oficial do Exército no final dos anos 1920, início dos anos 1930, esses tinham sido cerca de 10 anos perdidos, em que os diplomatas tentaram. Talvez tenha sido uma experiência nobre, mas realmente não levou a lugar nenhum. Nós temos a solução e, na verdade, é necessário tomar territórios e torná-los parte do Império Japonês.
Em agosto, um guia de políticas produzido para o Estado-Maior das Forças Armadas Japonesas enfatizou a necessidade de cultivar um entendimento geral, dentro e fora do Japão, sobre a necessidade de usar a força na Manchúria. Como resultado da vitória do Japão sobre a Rússia de 1904 a 1905, o Japão recebeu, entre outras coisas, o que os japoneses chamavam de Companhia Ferroviária do Sul da Manchúria. E isso se torna o coração pulsante do Império Econômico Japonês no Nordeste da China. Ao mesmo tempo em que investem na construção da ferrovia da Manchúria, eles também são autorizados, pelos termos do arrendamento, a estacionar uma milícia. E assim, eles estabelecem o que se tornaria o Exército de Kantung na região, e essa é a base de operações. O Exército de Kantung, assim como a Ferrovia do Sul da Manchúria, tornam-se instituições realmente importantes em termos de operadores independentes dentro do Império Japonês. Pouco depois das 10 horas do dia 18 de setembro de 1931, uma bomba explodiu ao lado da Ferrovia do Sul da Manchúria. O incidente de Muken, ou incidente da Manchúria, como ficou conhecido, envolveu a explosão em um pequeno trecho de trilhos de trem perto de uma cidade no norte da China. E essa explosão foi, na verdade, provocada por oficiais japoneses. A primeira bomba de uma guerra que seria longa. Elementos rebeldes do exército de Kantung do Japão arquitetaram um incidente para legitimar falsamente a tomada completa da Manchúria. Inicialmente, o alto comando em Tóquio rapidamente disse: parem. Não façam mais nada, apenas, vocês sabem, deixem as coisas como estão. Mas parte de todo o plano era: queremos toda a força fora da Manchúria porque precisamos ter liberdade de operação aqui. E assim, um pretexto após o outro foi surgindo e dava aos oficiais em campo a desculpa para avançar de uma cidade para outra. Em poucas semanas após esse evento, o exército japonês basicamente tomou conta de toda a região da Manchúria. A invasão dobrou o tamanho do Império Japonês e lhe garantiu um território nada desprezível. A Manchúria tinha recursos minerais, tinha espaço e produzia metade do suprimento mundial de soja. As grandes potências na Ásia, entre as guerras, eram europeias. Grã-Bretanha, França e Holanda controlavam vastos territórios, mas tinham sido enfraquecidas pela guerra e suas economias estavam em apuros. E, militarmente, estavam distraídos com os acontecimentos na Rússia, Itália e Alemanha. Eles não estavam em posição de enfrentar a agressão japonesa e depositaram suas esperanças de paz em uma conferência. A abertura oficial da Conferência Internacional de Desarmamento, com a presença de 60 nações, estava marcada para 2 de fevereiro de 1932, em Genebra. Ela teve que ser adiada quando chegaram notícias do ataque japonês a Xangai. O exército de Kantung tomou a cidade de Tsingtao em 3 de janeiro. O último resquício da administração chinesa na Manchúria foi expulso, e os comandantes de Kantung começaram a erguer a estrutura de um estado fantoche, Manchukuo. Uma vez criado esse estado, então enormes recursos são investidos no desenvolvimento da Manchúria.
E isso faz parte do esforço do Japão para criar um Estado de defesa nacional, para fortalecer e preparar a nação, sua capacidade de lutar uma guerra total. Henry Puyi, o último imperador da China, foi instalado como imperador da Manchukuo em 9 de março. Seu papel era puramente decorativo. Seis dias depois, generais japoneses anunciaram um cessar-fogo em Xangai. Dois dias após o estabelecimento da Manchukuo, a Liga das Nações aprovou uma resolução criticando a ação do Japão. E nesse relatório, os comissários recomendaram que as potências ocidentais adotassem uma política de não reconhecimento da Manchúria. Mas o problema era que países como a Grã-Bretanha não queriam adotar formalmente essa política porque isso ameaçaria a sua relação com o Japão. O governo japonês tem F. Viram-se obrigados a concluir que o Japão e outros membros da Liga tinham visões diferentes sobre a maneira de alcançar a paz no Extremo Oriente. Nem preciso dizer que o governo japonês continua firme em seu desejo de contribuir para o bem-estar humano. A partir de maio, políticos civis ficaram restritos a papéis secundários nos gabinetes japoneses. Sem surpresa, os gastos militares começaram a aumentar. Em 1938, eles eram 12 vezes maiores do que haviam sido em 1931. Nos Estados Unidos, a Grande Depressão atingiu o fundo do poço em 1932, quando a produção havia caído 25%, os investimentos 50% e os preços 10%. Apenas o desemprego havia subido para mais de 20%. Em 26 de fevereiro, Hitler fez seu juramento como funcionário público no Escritório de Cultura e Medição do Estado em Braunschweig, um arranjo improvisado que tecnicamente concedeu ao austríaco a cidadania alemã e permitiu que ele se tornasse candidato na eleição presidencial. A eleição presidencial alemã foi realizada em 13 de março, com um segundo turno em 10 de abril. Silo. Os nazistas, após a retumbante derrota de Hitler para Hindenburg, viram seu apoio diminuir. O apelo do movimento claramente havia atingido seu auge. O apoio ao partido nazista nas urnas diminuiu substancialmente durante aquele ano tumultuado. Eles perderam cerca de 2 milhões de eleitores, mas ainda eram o maior partido em novembro de 1932. E assim, nenhum governo de coalizão pôde ser formado contra eles, o que obviamente os colocou em uma posição muito forte. Em 1º de janeiro de 1933, o Frankfurter Zeitung proclamou: o poderoso ataque nazista ao Estado Democrático foi repelido. E o Volkscher Zeitung declarou: a República foi salva. Mas o ataque do Partido Nazista estava apenas começando. A Alemanha teve 3 diferentes chanceleres durante 1932. Heinrich Brüning, Franz von Papen e Kurt von Schleicher, todos aliados de Hindenburg, fracassaram em garantir o controle de Hindenburg sobre o rei Shasta.
Seus partidos não tinham representação suficiente no Reichstag para formar uma coalizão anti-esquerda, antissocialista e anticomunista. Eles precisavam do Partido Nazista, mas não confiavam no Partido Nazista. Eles não confiavam em Hitler. E, claro, o presidente Paul von Hindenburg também não confiava, recusando-se a nomear Hitler como chanceler. No verão de 1932, quando von Schleicher informou a Hindenburg que Hitler aceitaria entrar no governo, mas somente se fosse nomeado chanceler, a reação imediata de Hindenburg foi descartá-lo como aquele cabo boêmio. Ele só mudou de ideia a partir do final de 1932, quando von Papen, nos bastidores, negociou uma nova coalizão que, de uma forma ou de outra, envolveria o Partido Nazista. Sobre a nomeação, von Papen disse, em 2 meses, teremos encurralado Hitler de tal forma que ele vai chiar. E aqui, eles cometeram o erro político mais catastrófico da história moderna. Hitler não podia ser controlado por ninguém. Hitler defendia era bastante claro. Em fevereiro de 1932, o general Renando, adido militar francês em Berlim, alertou seu governo dizendo: se Hitler se tornar chanceler, a Alemanha será transformada em um enorme quartel militar. Um desejo generalizado por um líder forte era uma marca registrada das mentalidades políticas durante toda a República de Weimar, o que acabou beneficiando Hitler, que conseguia se apresentar como alguém que se parecia com o povo. Depois de sua posse, Hitler começou a emitir ordens. De forma única, a revolução dele veio depois da conquista do poder. A revolução foi um ataque de cima para baixo. Ela se comprometia com a tomada de territórios, a implementação de uma política racial e uma reorganização da sociedade que tinha muitos aspectos. Logo após a meia-noite do dia 27 de fevereiro, transeuntes ouviram um som de vidros quebrando vindo do Reichstag. Pouco depois, viram chamas começando a iluminar o interior do prédio. Ao chegarem ao local, Hitler, Goering e Goebbels declararam que o ataque incendiário era um complô comunista. 4 comunistas estão agora em julgamento, correndo risco de vida em Leipzig. Eles são acusados de incendiar o Reichstag. Marinus van der Lubbe, um jovem comunista holandês de competência mental duvidosa, foi considerado culpado. Todas as evidências levam a um consenso bastante claro de que Marinus van der Lubbe não poderia, de forma alguma, ter causado o incêndio que destruiu o plenário principal do Reichstag com o tempo e as ferramentas que ele tinha à disposição, então alguém mais teve que estar envolvido. Hitler usou o ataque para dar um grande passo em direção à construção de uma ditadura na Alemanha e acabar com o que restava da República. E isso aconteceu por meio do Decreto de Plenos Poderes, que suspendeu a Constituição e suas garantias de liberdades civis. Para garantir que nenhum político voltasse atrás, os soldados de assalto cercaram o Reichstag, gritando: "Queremos o projeto de lei ou fogo e assassinato." O projeto de lei tinha um nome pomposo: Lei para o Alívio da Miséria do Povo e do Reich. Quando Hitler foi nomeado chanceler, ele tinha 2 preocupações imediatas. A primeira era consolidar sua legitimidade popular com uma vitória retumbante naquelas eleições.
o segundo passo, que levou mais tempo e só foi concluído ao longo de 6 meses, do final de janeiro até julho de 1933, era eliminar todos os outros concorrentes nas arenas políticas. Até 1º de maio, uma corrida desenfreada para se filiar sobrecarregou tanto o aparato do partido que foi imposto um bloqueio para novas adesões. Dos 2 milhões de nazistas filiados, 1,6 milhão havia se juntado desde a posse de Hitler como chanceler. O poeta Heinrich Heine, que morreu em 1856, escreveu Onde se queimam livros, no final, também se queimam pessoas. No dia 10 de maio, seus livros estavam entre as pilhas destinadas à fogueira. Em Berlim, a queima de livros contou com a presença de autoridades universitárias, parte de uma multidão de 40 mil pessoas que assistiram aos livros sendo consumidos pelas chamas e ouviram discursos acadêmicos. Hitler estava no poder havia exatamente 100 dias. Em 11 de julho, só existia um partido político na Alemanha e, por lei, apenas um era permitido. PEN. Outubro de 1933, Hitler anunciou a dissolução do Reichstag, marcando novas eleições para novembro. Claro, por lei, só havia um partido, então não era propriamente uma eleição. Na verdade, foi um voto de confiança, e 92,1% do eleitorado declarou sua confiança em Hitler. Sir Horace Humboldt comentou de seu posto como embaixador de Sua Majestade em Berlim que muitos no corpo diplomático têm a sensação de que estamos vivendo em um país onde fanáticos, desordeiros e excêntricos tomaram o controle. Outros países mereciam o mesmo julgamento. Ele disse Janis Rudzita sobre Stalin em janeiro de 1933, o líder do partido mais revolucionário e mais combativo do mundo. E ele não seria o líder se não soubesse como cortar e destruir aquilo que está destinado à destruição. A primavera foi o epicentro da grande e cruel fome na Ucrânia, o Holodomor. O número de mortos, ocultado pelo sigilo da era soviética, pode ter sido de 3 milhões ou 7 milhões. Na Conferência de Yalta em 1945, Stalin admitiu a Churchill que as mortes associadas às fomes após a coletivização somaram 10 milhões. Ele quase certamente estava subestimando seu feito. A investigação da Liga das Nações sobre a invasão da Manchúria pelo Japão levou quase um ano para ser concluída. A Liga das Nações, na verdade, organizou um comitê ou uma comissão para investigar se a tomada dessa área pelos japoneses era realmente legal ou não. E a Liga concluiu que não, que essa tomada era ilegal e uma violação da soberania chinesa. O Japão achou impossível aceitar o relatório aprovado pela Assembleia. O Japão saiu da Liga das Nações,
O que, segundo o embaixador americano em Tóquio disse ao seu presidente, indica a supremacia completa dos militares. Dentro do Japão, havia vozes poderosas se opondo ao comercialismo dos anos 1920, e as vozes mais fortes vinham de dentro do exército japonês. Bem, Estados Unidos. Vozes influentes vinham de homens de terno e eles esperavam mudar o rumo das coisas. Em 4 de março de 1933, Franklin D. Roosevelt foi empossado como o 32º presidente dos Estados Unidos da América. Esta grande nação vai resistir como já resistiu. Vai se reerguer e vai prosperar. No mesmo dia, os bancos em 28 estados estavam totalmente fechados. Nos 20 estados restantes, eles estavam parcialmente fechados. Tem que haver um fim à especulação com o dinheiro dos outros. Mas, nesse discurso, vale notar que há apenas um parágrafo, talvez nem um parágrafo completo, dedicado às relações internacionais ou à política externa. Na verdade, ele começa sua presidência, independentemente do que pudesse estar pensando sobre a ordem internacional, sem realmente dar qualquer prioridade a isso em seus programas de governo. É a crise interna que consome praticamente toda a sua energia e atenção naquele momento. No domingo, 12 de março, o novo presidente iniciou a primeira de suas transmissões radiofônicas conhecidas como Fireside Chats com Meus Amigos. Quero conversar por alguns minutos com o povo dos Estados Unidos sobre bancos. Quero deixar claro que os bancos vão cuidar de todas as necessidades. E acredito que acumular dinheiro durante a semana passada se tornou um passatempo extremamente fora de moda. Roosevelt é um grande inovador no que poderíamos chamar de técnicas da presidência. Os Fireside Chats foram um golpe de gênio, porque Roosevelt, por meio deles, falava diretamente ao povo americano pelo rádio, para pessoas em suas casas, à noite. No dia seguinte ao discurso do presidente, os americanos faziam fila para colocar seu dinheiro de volta onde o presidente lhes prometeu que estaria seguro. 2 dias depois, a Bolsa de Valores de Nova York reabriu após uma pausa de 10 dias e o Dow Jones saltou 15%, o maior aumento em um único dia de sua história. Em abril, mais de $1 bilhão já havia sido retirado de meias, potes, debaixo de colchões e tábuas do assoalho e depositado nos bancos. Em 19 de abril, Roosevelt tomou os Estados Unidos. Ele retirou o país do padrão ouro. Seu diretor orçamentário, Louis Douglas, achou que aquilo era o fim da civilização ocidental. Mas o índice Dow Jones disparou como um foguete. Os pedidos por novas máquinas aumentaram 100% e a produção industrial geral subiu 50%. (14 de junho de 1934). 14 de 1934. Foi quando aconteceu o primeiro encontro muito aguardado entre Mussolini e Hitler, em Veneza. O local foi escolhido por Mussolini, a data foi escolhida por Mussolini, e está muito claro que Mussolini é o estadista mais experiente nessa equação, e é Hitler quem demonstra muita deferência a Mussolini. Após o encontro, Mussolini reclamou a Dweck, seu representante no Vaticano, que Hitler parecia um disco riscado, insistindo no Cristo judeu e nas atividades dos católicos alemães. Na Alemanha, a liderança do exército estava cada vez mais alarmada com a postura das Sturmbannfelon, a SA de camisas marrons, como um exército alternativo, agora com 4,5 milhões de membros. O núcleo dos ativistas dentro das camisas marrons era, de certa forma, muito mais radical do que Hitler.
Em especial, eles queriam se tornar o núcleo de um novo exército e queriam se livrar do exército tradicional da Alemanha e de sua classe de oficiais tradicional. A saúde debilitada do presidente Hindenburg tornou urgente a resolução do problema. O presidente era o chefe das Forças Armadas, e quando Hindenburg morresse, será que os generais talvez prefeririam um chefe de Estado menos identificado com e que fosse dependente da SA? Duque Adolf Hitler. A solução não foi imediata, mas foi completa. A história conhece esse episódio como a Noite das Facas Longas. Por trás disso tudo, também estava a ideia de que Hitler queria garantir que não haveria um retorno da antiga monarquia, da dinastia Hohenzollern, de onde veio o Kaiser Wilhelm. Havia alguns que defendiam que talvez o filho do Kaiser pudesse voltar e ser imperador novamente. Hitler não queria isso, então ele queria agir rapidamente para garantir que isso não fosse uma possibilidade e queria consolidar seu próprio poder. 2 semanas após retornar da Itália, Hitler iniciou a purga. As vítimas foram opositores de facção, a liderança da SA e alguns alvos de rancores pessoais. A mensagem aqui era absolutamente clara. Hitler não seria controlado pelos conservadores da Alemanha. E, no fim das contas, o resultado mais importante, além da consolidação ainda maior da ditadura de Hitler, foi que a porta estava agora aberta para a ascensão da SS, que se tornaria uma das instituições mais poderosas do regime. Quando Hindenburg finalmente morreu, os cargos de chanceler e presidente foram combinados na pessoa de um único líder. Ou Führer. Mais uma vez, houve ampla aprovação nas urnas. Em Moscou, o 17º Congresso do Partido aplaudiu estrondosamente Nikolai Bukharin enquanto ele se humilhava. Em sua brilhante aplicação da dialética marxista-leninista, Stavinsky estava absolutamente correto. Embora Queiroz, Kamenei e Zinoviev cantassem a mesma música de Bukharin, Zinoviev, Kamenei e Queiroz continuavam todos na berlinda. Dos 1.966 delegados do 17º Congresso do Partido Comunista de toda a União, 1.108 foram presos. Embora o assassinato de Queiroz tenha sido um homicídio não autorizado, ele aumentou ainda mais a paranoia de Stavinsky. Mas o regime como um todo, a liderança, estava preocupada com a contra-revolução. Isso não é particularmente surpreendente. Eles eram estudantes da Revolução. Então eles se perguntavam, mesmo antes de tomarem o poder, por que a Revolução Francesa fracassou? Por que 1848 fracassou? Por que a Comuna de Paris fracassou? E a conclusão a que chegaram foi que os movimentos revolucionários nunca estavam prontos, adequadamente preparados para a contra-revolução que inevitavelmente surgia. Por isso, os bolcheviques estavam determinados a estar preparados para a contra-revolução. Esses preparativos dominariam a vida soviética, desde o assassinato de Queiroz até os julgamentos encenados na primavera de 1938. Na França, não houve terror, não houve julgamentos encenados, mas eles encontraram sua própria maneira de criar a instabilidade que parecia condenar os anos 30 em toda parte. O escândalo Stavinsky foi mais um catalisador do que uma causa do descontentamento. Há uma explosão na política francesa. No dia 6 de fevereiro de 1934, vários políticos foram descobertos envolvidos em um escândalo financeiro chamado Escândalo Stavinsky. E então, um grupo de manifestantes de extrema-direita se reúne do lado de fora do parlamento, logo do outro lado do rio.
E então, em algum momento, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dos manifestantes correram para tentar derrubar a barricada da polícia. Ninguém sabe quem atirou primeiro. Pode ter sido a polícia, pode ter sido os manifestantes. Tiros foram disparados e cerca de 9 manifestantes foram mortos. As manifestações de rua deixaram 15 mortos e até 1.500 feridos. Mas elas não eram sobre Stravinsky ou qualquer coisa em particular. Elas eram sobre ansiedade. Elas foram um ponto de virada. A esquerda se radicaliza porque teme que a direita seja fascista, e a direita se radicaliza porque acha que a democracia é incapaz de realmente resolver os problemas da França. Em 9 de outubro, o ministro das Relações Exteriores da França, Louis Barthold, foi morto, atingido por uma bala perdida destinada ao rei da Iugoslávia. Barthold percebe a ameaça da Alemanha e começa a tentar fortalecer as alianças da França com a Europa Oriental. É uma ideia tradicional, pode-se dizer, conservadora, a fortalecer suas alianças contra a Alemanha. Muita gente diz que o assassinato de Barthold foi um verdadeiro ponto de virada na história francesa do período entre guerras. É um momento em que os políticos franceses, especialmente os conservadores, desistiram da ideia, perderam a vontade, por assim dizer, de fortalecer seus aliados no leste contra a Alemanha. O secretário de Relações Exteriores britânico, Anthony Eden, mais tarde descreveu o assassinato de Barthold e do rei Alexandre I como os primeiros tiros da Segunda Guerra Mundial. Em 25 de julho, Engelbert Herbert Berenger Dollfuss, o chanceler austríaco, foi assassinado, intensificando o medo de Mussolini de um Anschluss, uma unificação da Áustria com a Alemanha. Isso traria as fronteiras diretamente até o Passo do Brenner, na região de língua alemã da Itália que havia sido cedida à Itália como parte do Acordo de Paz, da Conferência de 1918. Então isso era extremamente preocupante para Mussolini naquela época. Um Anschluss também fortaleceria muito o controle da Alemanha sobre a Europa Central. A resposta de Mussolini ao assassinato de Dollfuss foi deslocar 4 divisões para a fronteira, ameaçando enfrentar qualquer força alemã que tentasse entrar na Áustria, se necessário. Mussolini ficou indignado e isso realmente causou uma ruptura severa nas relações entre a Itália fascista e a Alemanha nazista. E Mussolini de fato inicia uma campanha de propaganda antinazista na mídia e afirma que Hitler é o assassino de Dollfuss. Seu gesto foi suficiente para interromper os planos alemães. Mais tarde, ele comentou com sua esposa: "Eu esperava mais dos nossos amigos ocidentais, Raquel. Eles me decepcionaram. A apatia deles poderia ter sido desastrosa." A Europa em desordem, Grã-Bretanha e França estavam mais intimidadas do que nunca diante de uma série de desafios globais. A região do Sarre, com seus ricos campos de carvão, foi devolvida à Alemanha após mais um sucesso plebiscitário em 13 de janeiro de 1935. Ao final de 15 anos de controle francês, conforme determinado pelo Acordo de Paz, um referendo revelou que pouco menos de 91% da população preferia Hitler à França. Em 16 de março, Hitler anunciou o serviço militar obrigatório. Em 16 de março, Hitler anunciou a introdução do serviço militar obrigatório. Estava criando um novo exército de 35 divisões ou, como um jornal descreveu, tomando a primeira grande medida para liquidar Versalhes.
Em setembro, foram aprovadas as leis de Nuremberg, as mais conhecidas entre cerca de 400 leis antissemitas promulgadas entre 1933 e 1939. No mesmo mês, foi decretada a adoção da suástica como bandeira oficial do Reich, um símbolo que durante séculos teve conotações positivas, mas que foi para sempre corrompido pela Alemanha nazista. Norte da África, em 3 de outubro de 1935, tropas italianas cruzaram a fronteira da Etiópia e as primeiras bombas caíram sobre Adova. A Itália já havia tentado, sem sucesso, invadir e conquistar a Etiópia na década de 1890. A Etiópia era um dos únicos 2 territórios independentes restantes na África que não estavam sob algum tipo de controle colonial europeu. Por isso, havia em Mussolini um sentimento de tentar completar o que os governos liberais anteriores do século XIX não haviam conseguido fazer. E é justamente esse desejo de conquistar um império italiano que está por trás da invasão da Etiópia em 1935. A invasão da Itália não foi inesperada e ninguém ficou surpreso, embora muitos fingissem que estavam. Também havia acordos entre a França e a Itália que foram firmados em 1935 e que, basicamente, significavam que a França estava dando carta branca para a Itália agir na Etiópia. Da mesma forma, a Grã-Bretanha não era de forma alguma favorável à invasão da Etiópia, mas, ao mesmo tempo, não estava disposta a entrar em guerra contra a Itália para impedi-la. Então isso foi muito importante para a Itália entender que, na verdade, se ela resolvesse entrar em guerra, poderia fazê-lo com uma oposição muito limitada. Com o ataque não provocado e o fato de ter saído impune, Mussolini desestabilizou a ordem do período entre guerras. Todos os agricultores não podem escolher viver no mesmo Salalah na Garusha. Contestações? Somos nós hoje, previu o imperador deposto da Etiópia. Amanhã serão vocês. Nós não queremos guerra, mas também não vamos aceitá-la passivamente. 2 semanas depois que as forças italianas invadiram a Etiópia, Hitler, que sabia o que era perder uma guerra, disse a seus oficiais: rearmem-se e preparem-se. A Europa está se movendo novamente. Se formos espertos, seremos os vencedores.